Só que, mesmo com toda essa pressão, não só lá no Congresso, mas até mesmo da sociedade civil, o presidente do Senado diz que não vai pautar o assunto. Parlamentares da oposição ao governo anunciaram ontem que atingiram 41 assinaturas para protocolar este novo pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal lá no Senado. O anúncio ocorreu depois do fim da obstrução dos trabalhos do Legislativo e da ocupação da mesa diretora da Casa. Uma imagem com os nomes dos senadores que assinaram o pedido foi divulgada pelo líder do Partido Liberal, o PL, lá no Senado, Carlos Portinho, do Rio de Janeiro. Entre os senadores que assinaram este novo pedido estão os paranaenses Oriovisto Guimarães, do PSDB, e também Sérgio Moro, do União Brasil. O terceiro senador paranaense, Flávio Arnes, do PSB, não aparece entre os parlamentares que assinaram esse pedido de abertura de impeachment. Oriovisto Guimarães ainda não se manifestou publicamente sobre esse tema. Entretanto, Sérgio Moro afirmou que a discussão sobre o impeachment de Moraes precisa sim entrar na pauta do Senado para frear a escalada de abusos dos ministros. Nós temos visto uma escalada de abusos e de erros aqui em Brasília. De um lado, o Lula ofendendo e espezinhando o Donald Trump, prejudicando a capacidade do Brasil de sentar na mesa de negociação em relação a essas tarifas. E temos visto também abusos judiciais. Veja que a imposição dessa pena de silêncio ao ex-presidente Bolsonaro não tem precedente, não tem justificativa. Não foi feito isso com o Lula. E veja, ele nem foi julgado ainda. E uma liderança política tem que ter a liberdade de poder se manifestar, de poder dizer o que ele pensa, ainda que isso envolva críticas às autoridades constituídas. Vimos também agora a imposição de uma espécie de prisão noturna e, nos finais de semana, a um senador da República, que é o senador Marcos Duval, a meu ver também de maneira desnecessária, até porque é alguém que sequer foi acusado. Essas medidas têm que ser submetidas ao Senado para serem ratificadas ou não. Então nós precisamos discutir esse pedido de impeachment, colocar isso na agenda para a gente ter um freio a essa escalada desses abusos que só tem prejudicado e tensionado o nosso país. Bom, mas como adiantamos para você, apesar dos senadores terem atingido esse número mínimo para protocolar o pedido de impeachment, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, já informou a diversos aliados que não vai avançar com o tema na Casa. Segundo os políticos, nem se tiver 81 assinaturas, ele não deve pautar o impeachment. E ontem, depois de dias de protesto ali da oposição, foram 2 dias, desde o início da semana, os senadores aprovaram o projeto que aumenta a isenção do imposto de renda para quem ganha até 2 salários mínimos por mês. Agora, o texto segue para a sanção do presidente Lula. Bom, e ainda lá no Congresso Nacional, só para a gente trazer todas as informações do Legislativo lá na capital federal para você, na Câmara Federal, o presidente Hugo Mota nega que houve acordo para pautar o projeto também sobre anistia. São as principais pautas que estão sendo encabeçadas ali pela oposição nesse levante que aconteceu, sobretudo depois da prisão domiciliar decretada aí por Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E diferente do que foi divulgado pelos parlamentares da oposição que participaram dessa obstrução nos trabalhos agora lá na Câmara Federal, a possibilidade de pautar o projeto de anistia não foi discutido com o presidente. Hugo Mota deixou isso claro durante uma coletiva de imprensa que aconteceu também ontem. Vamos conferir um trecho do que ele falou sobre esse assunto. Eu penso que mais uma vez o diálogo prevaleceu, nós tivemos a capacidade de conversar o dia todo com todas as lideranças, de poder demonstrar que nós não abriríamos mão de reabrir os trabalhos ontem, conforme o nosso regimento prevê, respeitando a nossa Constituição, respeitando o direito ao contraditório, podendo respeitar todos os partidos, todas as lideranças e trazer de volta aquilo que a casa tem que ser, que é o ambiente do debate, o ambiente da discordância, o ambiente da defesa das ideias e a partir daí deixar o parlamento funcionar da maneira mais institucional possível. Então, enquanto presidente, nós não vamos abrir mão de zelar por esse papel institucional que a Câmara dos Deputados deve cumprir. A presidência da Câmara é inegociável, quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém.
Tá aí a fala do presidente da Câmara, Hugo Motta, que também informou que está avaliando possíveis punições aos parlamentares que fizeram ali aquela obstrução no primeiro dia, impedindo a retomada dos trabalhos do Legislativo na última quarta-feira. Bom, você viu as imagens, a gente trouxe para você, inclusive aqui no Jornal da Manhã Paraná, de toda essa manifestação da oposição que vem tentando avançar com essas duas pautas, sobretudo neste momento. No Senado, o impeachment de Alexandre de Moraes, que vem sendo barrado por Davi Alcolumbre. E aí, até, Carlos, quero trazer aqui, né, a informação de que circulou na imprensa ontem por diversos jornalistas ali de Brasília, inclusive, de que há ameaças de ministros do Supremo Tribunal Federal já acontecendo sobre parlamentares, caso esses pedidos de impeachment. E a gente está falando desse último, que agora atingiu esse número mínimo de assinaturas, mas existem outros já protocolados lá no Senado Federal e que existiram ameaças por parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, caso essas pautas avancem lá no Legislativo, com ameaça, claro, de também tirar da gaveta algum tipo de investigação, algum tipo de processo que tenha no Supremo Tribunal Federal sobre parlamentares lá de Brasília. E aí a gente vê, né, o total contrassenso que acontece na República neste momento e a falta de harmonia entre poderes e de liberdade de trabalho em cada um desses poderes também. E lá na Câmara Federal, Hugo Motta, então, falando que mesmo depois, né, de toda essa conversa que aconteceu com a oposição, diferente do que eles vinham falando, não deve pautar muito em breve também o projeto da anistia. Lembrando que existem 2 textos também sendo trabalhados lá na Câmara Federal de anistia, um mais geral e um mais restrito, que daria foco, sobretudo, aquelas penas completamente irracionais ali a pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. Mas parece, né, que a oposição, que vinha cantando uma vitória maior ali nas redes sociais, ainda está com dificuldade de avançar com essas pautas, Carlos. Olha, Manu, a tensão está escalando entre Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, né? A gente vê agora aí 41 senadores assinando um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, só que, como você bem disse, a gente pode ter até 80 das 81 assinaturas. Cabe a atribuição do presidente Davi Alcolumbre pautar ou não o projeto, essa proposta no Senado Federal. E ele já deixou muito claro, a gente já vem dizendo aqui que ele está muito alinhado ao governo federal, ao presidente Lula. Ele não vai pautar, não pretende pautar, até porque ele bem sabe da reação que o Supremo pode ter. A gente já falou aqui nessa bancada, são muitos os inquéritos envolvendo congressistas no Supremo Tribunal Federal, emenda parlamentar, o rei do lixo, esse com possível desdobramento dentro do União Brasil, do nosso presidente Davi Alcolumbre. Então ele sabe que está mexendo no vespeiro. Ninguém quer o Supremo Tribunal Federal como inimigo. Só que ao mesmo tempo a gente vê essa tensão escalando cada vez mais. Na Câmara dos Deputados, ali do outro lado do prédio, você vê o Hugo Motta quase uma rainha da Inglaterra em relação a essa obstrução, essa ocupação feita pela oposição da mesa da Câmara Federal. Coube ao ex-presidente, padrinho de Hugo Motta, Arthur Lira, conversar com os líderes ali, principalmente do Centrão, PP, PSD, União Brasil, para desmobilizar aquele quase acampamento que foi feito na mesa da Câmara Federal. Hugo Motta só assistiu. Quem negociou, quem articulou ali nos bastidores foi Arthur Lira, que mostra que ainda detém muita força e prestígio com os seus pares. Agora, por enquanto, Hugo Motta e Davi Alcolumbre rezam a cartilha do presidente Lula do governo federal. Não querem indisposição com o governo, mas vem ao mesmo tempo uma oposição cada vez mais barulhenta, estridente, cobrando posicionamentos. E agora ambos vão ter que lidar com essa balança. De um lado, o governo federal, querendo aprovar os seus projetos, querendo impor o seu ritmo, contra uma oposição cada vez, como eu disse, mais estridente por conta do julgamento envolvendo Jair Bolsonaro e o mais recente, a ordem, a determinação de prisão domiciliar do ex-presidente feita pelo Alexandre de Moraes.
Mas que não pode recuar também só com essas sinalizações ali que vêm das presidências da casa, né? Ainda mais nesse momento em que eles fizeram todo esse levante e essa mobilização nas redes sociais, e vem a cobrança dos eleitores, e acho que isso é fundamental também para que aconteça, né? A gente já que vem ter eleição, né? Exatamente. Então o pessoal tem que ficar de olho. Aliás, 2026 está logo ali, dizem por aí que 2026 já começou, então é esse o momento, né? Se você está vendo que não está tendo, é no Congresso Nacional que a gente tem a possibilidade de ter qualquer tipo de respostas para excessos, sim, que aí não somos nós que estamos falando aqui nessa bancada, mas diversos juristas estão apontando. Aliás, um evento na OAB nesses últimos 2 dias, né, aqui no Paraná, discutindo justamente sobre isso e apontando em diferentes graus esses excessos que vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal. E é nesta casa, é no Poder Legislativo que, no desenho do nosso Estado Democrático de Direito, houve essa possibilidade de se fazer alguma coisa. Só que aí a gente tem resposta com ameaça vindo por parte do Supremo Tribunal Federal, que é ator mais político hoje, muitas vezes, do que o próprio Legislativo, né? Que é, na verdade, a casa revisora ali já do Legislativo. A ameaça, porque existem muitos parlamentares que têm processos, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, mas aí eles foram eleitos justamente para isso. E a cobrança tem que vir por parte da sociedade. A pressão dos eleitores, ela ecoa, gente, em Brasília. Então faça essa pressão aí e, inclusive, a gente aqui, né, nessa bancada, desde o último final de semana, assim, cobrando os 3 senadores paranaenses para um posicionamento sobre essas assinaturas de pedidos de impeachment, até agora não tinham falado. Sérgio Moro falou pela primeira vez hoje aqui, a gente trouxe a fala dele, por mais que o Oriovisto tenha assinado, não se pronunciou sobre o assunto, e Flávio Arnes continua dormindo em berço esplêndido. A tendência é que ele não vá aderir a esse movimento. Agora, das 2 pautas principais aí, Manu, que a direita tem colocado, principalmente a questão da anistia, mas também o fim do foro privilegiado, eu acredito que essa segunda pode sim avançar no Congresso Nacional, porque é interesse também de parte aí de congressistas do governo. A gente vê muita gente ali, como eu disse, com inquéritos no Supremo Tribunal Federal, e que a bel prazer de algum ministro pode simplesmente retirar da gaveta o inquérito e aí dar andamento a ele. Então a tendência é que a questão do foro privilegiado pode sim